Olá, vamos continuar a leitura do livro de domínio público sobre etiqueta para te ajudar em entrevista, em recepções, no seu marketing pessoal, na sua vida. Capítulo 11, quebrando o gelo. Muita gente conta uma piada para quebrar a tensão, mas isso não é muito recomendável. Muitas vezes a piada é de mau gosto e mesmo que não seja, você corre o risco de não agradar. É melhor se portar naturalmente. Falar um pouquinho sobre o tempo, a economia, o ramo em que você atua, etc. Esses assuntos ajudam a diminuir a tensão inicial. Veja como diria uma jovem executiva que acabou de ser apresentada aos diretores de uma empresa. Vocês estão muito bem localizados. A vista da janela é deslumbrante. Começando a conversa assim, por assuntos menores, é mais fácil conseguir concordância. Isso ajuda a quebrar o gelo. O que se deve evitar, como já alertamos, é entrar em assuntos pessoais. Isso pega muito mal, a não ser em situações nas quais esse tipo de conversa contribua para o objetivo do encontro. Capítulo 12. Etiqueta para reuniões. Em se tratando de reuniões, alguns cuidados podem ser tomados. Por exemplo, a duração da reunião. É fundamental definir, sempre que possível, quanto tempo as entrevistas vão durar. Normalmente, quem deve definir o tempo é o anfitrião. Isso se faz já no começo da conversa. Não é falta de educação. Pelo contrário, é uma maneira de situar as pessoas e tornar a reunião mais objetiva. Vamos um exemplo de como se deve proceder. Executivo recebendo o visitante. Realmente, eu estou muito interessado no seu projeto. Eu reservei até às 11h30 para esta reunião. Está bom para você? Um detalhe importante. Quem convida ou convoca a reunião é sempre o chefe do encontro. É ele quem dá a direção da conversa. Mais uma vez. Quem convida ou convoca a reunião é sempre o chefe do encontro. É ele quem dá a direção da conversa. A pontualidade. A falta de pontualidade é uma gafe terrível. Sabemos que às vezes é complicado chegar no horário por causa do trânsito, da distância, mas isso tem que ser previsto sempre que marcamos um encontro com alguém. Pior ainda é se você é o anfitrião. Se você convida alguém para um almoço ou uma conversa de negócios, não pode chegar atrasado. Você não tem esse direito. É claro que muitas vezes o atraso será inevitável. Então, deve-se pelo menos manter o profissionalismo e avisar por telefone imediatamente que se atrasará, explicando o motivo. Isso é profissionalismo e elegância. A gafe do celular. Nada é pior do que atender o celular durante uma reunião. É algo horroroso. É falta de educação atendê-lo, a não ser em casos especiais. Digamos que o executivo vai para uma reunião e sua mulher está no hospital. Bom, nesse caso, é de bom tom avisar os demais que o celular ficará ligado e explicar o porquê. E então atender somente as ligações que vierem do hospital. Fora isso, o educado é desligar o celular. Aliás, qualquer forma de interrupção deve ser evitada. Se você recebe uma pessoa na sua sala, é horroroso atender telefonemas durante a conversa. Capítulo 13. Etiqueta nas recepções, almoços e jantares. Com certeza, onde mais ocorrem gafes são nas recepções, almoços e jantares formais. Essas gafes, entretanto, poderiam ser evitadas se o executivo obedecesse algumas regras muito simples e fáceis de serem memorizadas. Vamos conhecer essas regrinhas.
Almoço de negócios. Um almoço de negócios jamais deve ultrapassar 2 horas, é o limite. Também não deve ser muito rápido, é claro. Um almoço de 25 minutos é quase um lanche, ou seja, é um mau indicador. Provavelmente o negócio foi ruim. Num almoço de 2 horas, entre o aperitivo, a comida e a sobremesa, tem-se aí uma média de 40 minutos. Se for um restaurante self-service, o tempo é menor ainda, 30 minutos em média. Assim, sobra mais de 1 hora para se discutir os negócios. Momento adequado para discutir negócios é depois do almoço. Muita gente come e fala de negócios ao mesmo tempo. Isso só é permitido se as pessoas se conhecem há bastante tempo. Aí não tem problema. Ambos sabem que dispõem de pouco tempo, então vão direto ao assunto, comendo e definindo os negócios. Mas, se é a primeira vez que acontece a reunião, não se deve fazer isso. É o anfitrião que deve definir quando entrar nos assuntos relacionados aos negócios. É ele que diz o momento e não o convidado. Quem convida, paga a conta. Outra recomendação importante: se for um almoço de negócios, quem convida, paga a conta. A não ser que seja uma reunião-almoço entre subordinado e chefe. Nesse caso, o chefe paga sempre, mesmo que o subordinado tenha convocado a reunião. É uma questão de delicadeza, já que o assunto é trabalho. Já quando um grupo de amigos ou amigas combina um almoço, lanche ou jantar, a conta deve ser dividida igualmente pelo número de presentes. Nesse caso, é deselegante querer pagar a conta sozinho. Isso é regra de etiqueta. Cuidados especiais. Não se deve pedir a comida mais cara só porque foi convidado e o almoço vai ser pago pela empresa. Isso é uma gafe. Também deve-se evitar pratos difíceis. É muito ruim você pedir uma comida e depois descobrir que não gosta do que pediu. O ideal é pedir explicações sobre os pratos para o garçom, até porque o mesmo prato pode ser preparado de maneiras diferentes, conforme a região ou o país em que você estiver. Mas, se você pediu, você tem que comer. O uso do guardanapo. É comum as pessoas ficarem indecisas sobre como utilizar o guardanapo de tecido no restaurante, seguindo as regras de etiqueta. Faça assim. Ao sentar, a primeira coisa que se faz é colocar o guardanapo no colo. Se for engomado, deixe-o dobrado na horizontal pelos vincos para que não escorregue. Sempre que for levar o copo à boca, passe antes o guardanapo nos lábios. Se precisar levantar da mesa durante a refeição, lembre-se de colocar o guardanapo sobre a toalha à esquerda do prato, sem dobrá-lo. Ao fim da refeição, após o cafezinho, faça o mesmo. Como comer frangos e massas? Comer frango com as mãos é falta de etiqueta. Por mais descontraída que seja a mesa, o correto é sempre usar garfo e faca. Em último caso, se outras pessoas não estiverem usando talheres e você não quiser deixá-las constrangidas, pode pegar uma asa ou uma coxa com o guardanapo de papel e comer com as mãos. Já quando se trata de massas, precisamos atentar para o seguinte: cortar o espaguete é uma gafe, principalmente em restaurantes italianos. O correto é enrolar a massa no garfo, fazendo um movimento rotativo com o talher apoiado em sua extremidade. Assim, a massa absorve o molho. Pode-se também usar a colher como apoio. Ela fica segurada pela mão esquerda e o garfo leva a massa à boca. Bebidas nos almoços de negócios. De maneira geral, não se pedem bebidas alcoólicas em almoço de negócios.
Em alguns círculos, pode-se até admitir, desde que não passe de uma única dose ou taça de vinho ou um aperitivo. E ainda assim, quem deve sugerir a bebida é quem convidou. O anfitrião é que define se o almoço terá álcool ou não. O convidado jamais deve pedir. O mesmo vale para cigarros. O recolhimento da cadeira. Num restaurante, quando alguém se levanta, não se deve empurrar a cadeira em direção à mesa. Essa tarefa cabe ao garçom. Mas, se a refeição for numa residência e não houver garçom ou copeira, aí sim você deve colocá-la de volta ao lugar. Gorjetas no restaurante. A gorjeta é uma forma de expressar um agradecimento por bons serviços prestados e não uma obrigação. No restaurante, a primeira coisa que você deve fazer antes de dar uma gorjeta ao garçom é verificar se a conta inclui a taxa de serviço. Se não for cobrado, você deve dar 10% se o atendimento for razoável, 12,5% se o atendimento foi muito bom e 15% se foi um serviço fora do comum, é de praxe. Se a taxa de serviço for cobrada, não é preciso dar gorjeta. Entretanto, você pode dar uma pequena quantia ao garçom como prova de apreço. Certamente o garçom lembrará disso numa próxima vez. Nas recepções, oficiais ou não, ou jantares em residências, em hipótese alguma, dê gorjeta ao garçom, por mais discreta que seja essa cortesia. Capítulo 14. Recebendo em casa. Todo bom anfitrião segue as regras com muita disciplina. Em primeiro lugar, ele e a esposa, se for o caso, devem estar prontos com 30 minutos de antecedência. E tudo deve estar absolutamente preparado para receber os convidados. Os presentes, como bombons que a anfitriã receber, devem ser servidos aos outros convidados. No caso de vinho, a garrafa poderá ser reservada. As flores devem ser colocadas em vasos imediatamente e em local de destaque na casa. Os anfitriões circulam o tempo todo entre os convidados, apresentando uns aos outros e deixando-os à vontade. Os atrasildos do jantar. O convidado deve chegar entre meia hora antes e 15 minutos depois do horário marcado. Chegar ao local fora desse intervalo é uma descortesia. Assim manda a etiqueta. Após essa tolerância de 15 minutos, o anfitrião manda servir a mesa. É preciso considerar, entretanto, que qualquer atraso, mesmo de apenas 5 minutos, é falta de consideração. Ao chegar, o retardatário deve desculpar-se com todos os presentes por ter retardado a refeição. Se os 15 minutos de tolerância já se esgotaram e o jantar já teve início, o retardatário é servido do prato que estiver na mesa no momento. Se ocorrer de já estarem na sobremesa, o anfitrião irá à cozinha e fará um prato como que foi a comida principal. Lugares marcados à mesa. Nos jantares formais, é comum vermos cartões na mesa informando quem senta onde. Isso faz parte do protocolo básico que é adotado pelos mais altos executivos e personalidades estrangeiras. Diz a tradição que o convidado de honra, que não é necessariamente a pessoa para quem a festa está sendo dada, mas sim uma pessoa de alto escalão, deve sentar-se à direita do anfitrião e as pessoas de posição inferior sentadas em ordem decrescente ao longo da mesa. É preciso, entretanto, aguardar o sinal do anfitrião chamando os convidados para a mesa.
Não vá tomando o primeiro lugar vago que encontrar. Espere o anfitrião apontar onde você deve sentar. E lembre-se de não demorar muito para atender o chamado. Se não houver cartões com nomes na mesa e o anfitrião não designar onde os convidados devem sentar, você pode escolher onde vai sentar. Porém, deve pedir licença às pessoas que já estão sentadas. É bom observar que cadeira com o espaldar encostado à mesa indica que o lugar está reservado. Drinks antes do jantar. Se você for servir drinks e canapés antes do jantar, programe o início da refeição para cerca de 1 hora depois do especificado no convite. Eles podem ser servidos num balcão de bar, em mesas de buffets ou em bandejas trazidas pelos garçons. Se os drinks não fizerem parte do plano, mas mesmo assim forem servidos, você deve esperar uns 20 minutos para começar a servir a comida. Essa providência, inclusive, é muito comum quando um dos convidados se atrasa. Como servir o vinho? A maneira mais simples de servir vinho à mesa de jantar é o anfitrião, depois de colocar a garrafa aberta à sua frente, ir ele mesmo enchendo as taças dos convidados, tomando cuidado para que as gotas do vinho não manchem a toalha. Se houver vários convidados, uma segunda garrafa será colocada no outro lado da mesa e sua esposa ou um convidado servirá as pessoas. Pode ser adequado também que o anfitrião levante-se e circule a mesa servindo as pessoas na primeira vez e depois passando a garrafa para que eles mesmos se sirvam. E aqui uma dica importante: ao tomar vinho, nunca segure no copo do cálice. A etiqueta manda que sempre segure na haste, não segure no corpo do cálice. A etiqueta manda que sempre segure na haste. Drinks depois do jantar. Os drinks depois do jantar dão um toque bastante cordial à recepção. O anfitrião pode servir o café à mesa ao mesmo tempo em que numa bandeja à parte oferece licores, brandy e conhaque em seus respectivos copos. Depois deve perguntar a cada convidado o que ele quer. Se o café estiver sendo servido na sala de estar, a bandeja com os drinks pode ficar sobre uma mesinha ou um aparador. Tanto o anfitrião pode servir a cada um, como todos podem servir-se individualmente. Como se comportar num restaurante? O restaurante é o segundo escritório do executivo. É o lugar ideal para ele misturar dois dos seus grandes prazeres, a comida e os negócios. Porém, é preciso tomar certos cuidados, pois também no restaurante o respeito a algumas regras de etiqueta podem fazer a diferença. Algumas das regras dizem respeito aos modos e ao requinte, outras às formas de relacionar com quem está à sua volta. Veja a seguir alguns cuidados indispensáveis. Nunca fique despencado na cadeira, nem se debruce sobre o prato que vai comer. Ao contrário, fique atento e demonstre confiança. Se você foi convidado, não reclame da comida nem do serviço. Deixe qualquer comentário a respeito por conta do anfitrião. Os bons modos mandam que se mastigue em silêncio. Para facilitar, corte pedaços pequenos da comida e mastigue-os com boca fechada. Também não beba nada enquanto a boca estiver cheia. Mastigar o gelo dos drinks também não é de bom tom. À mesa, jamais estique o braço para pegar alguma coisa que esteja longe de você. Sirva-se apenas daquilo que está próximo a você. Moderação é tudo. Você pode até beber mais de uma dose, desde que o anfitrião também o faça e convide você a fazer o mesmo. Porém, não passe nunca da segunda dose.
A regra vale também se você for o anfitrião. Nada além de 2 doses. Sentado à mesa, não desvie seu olhar para outras pessoas, reparando quem entra ou sai. Nada disso. Sua atenção deve estar voltada exclusivamente para quem está na sua mesa. Se você foi convidado, espere o anfitrião começar a comer e acompanhe. Procure comportar-se tal como ele, respeitando, é claro, os limites do bom senso. Nada de pentear ou ajeitar o cabelo à mesa. As mulheres também não devem retocar a maquiagem quando estiverem sentadas. Na frente dos outros, em momento algum, use palito de dentes ou fio dental. Também é uma gafe terrível limpar os dentes com a língua ao final da refeição. Quando terminar de comer, deixe o prato exatamente onde estiver. Empurrar o prato para frente é uma grosseria imperdoável. Como usar os talheres? A manipulação dos talheres funciona como uma espécie de código de comunicação para o garçom. Veja, em qualquer ambiente onde ocorrer o almoço ou o jantar, seja num restaurante ou na casa de alguém, você pode indicar que o prato pode ser retirado, deixando o garfo e a faca lado a lado, à direita no prato. Nos Estados Unidos, é praxe deixar os dentes do garfo para cima, na Europa, para baixo. No entanto, se você tiver de parar por alguns momentos para dar atenção a alguém, cruze a faca e o garfo, com os dentes para baixo sobre o prato. Este é um sinal de que você ainda não terminou. Comportamento na presença do garçom. Em uma mesa de restaurante, se o garçom chegar e o assunto que você estiver conversando for reservado, o melhor a fazer é parar de falar enquanto a refeição é servida. No momento em que o garçom pedir licença para servir, o cliente deve inclinar-se um pouco para trás, deixando o espaço livre. Deve-se agradecer em voz baixa. Como fazer um brinde? Em situações formais, na hora do brinde, basta erguer o copo ou a taça depois que a pessoa fizer o brinde. Em reuniões íntimas, vale encostar levemente o copo no das pessoas que estiverem mais perto, ou no de todas, se quiser. Dizer tchim-tchim faz parte do brinde. É importante lembrar que em qualquer situação só se começa a beber depois de feito o brinde. Uma vez feito o brinde, é obrigatório que a pessoa tome um pouco da bebida e não coloque o copo sobre a mesa sem beber. Forma prática de brindar. Se couber a você fazer o brinde, seja simpático, porém rápido e objetivo. Longos discursos são cansativos e, além do mais, você corre sempre o risco de parecer pretensioso ou, no mínimo, chato. Veja um exemplo de como brindar um amigo. Ao Diego, e que a sorte seja sempre cúmplice do seu imenso talento. Basta isso. Ao Diego, e que a sorte seja sempre cúmplice do seu imenso talento. Basta isso. Como pagar a conta? 1. Ao anfitrião cabe pagar a conta. 2. Ele deve informar ao maître previamente que a conta deverá ser entregue em suas mãos. 3. Se você não informou ao maître, na hora de pedir a conta, coloque o seu cartão de crédito ao lado do seu prato como sinal e mantenha a conta longe do alcance visual dos seus convidados. Ao fim do jantar, um anfitrião educado mantém-se atento aos convidados até o último minuto. É recomendável, inclusive, acompanhá-los até a porta e, se necessário, até o carro, quando eles forem embora. Neste momento, o anfitrião deve agradecer a presença do convidado e, aproveitando o ensejo, ambos podem trocar cartões
ou agendarem um novo encontro. Capítulo 15. Mais dicas sobre etiqueta em jantares e recepções. As dicas que vêm a seguir servem tanto ao anfitrião como ao convidado. Num restaurante, se foi você quem convidou, antes de pedir os pratos ou o vinho, pergunte aos convidados se eles não querem sugerir alguma coisa. Isso é de bom tom. Ao ser convidado para a casa de alguém, envie flores ou leve uma caixa de bombons. Se vai viajar à China ou Japão, aprenda a comer com o par de hashi. Fora ou até mesmo dentro do país, se no almoço para o qual foi convidado for servido um prato desconhecido, coma mesmo sem gostar e não procure saber do que é feito. Não é de bom tom aproveitar para fazer consulta grátis com um médico presente na festa. Caso protagonize cenas desagradáveis, ninguém está imune a isso. O convidado deve retirar-se discretamente após pedir desculpas aos anfitriões. Da mesma forma, se precisar sair mais cedo, despeça-se discretamente só dos donos da casa. Nenhum convidado deve levar amigos sem antes perguntar se pode. E só deve fazer isso se tiver certeza de que tal pessoa se entrosará bem. Outra coisa que o convidado precisa ter é desconfiômetro. Se perceber sinais de cansaço dos anfitriões, deve despedir-se e retirar-se, sem esquecer de agradecer o convite e elogiar a qualidade da recepção. No dia seguinte, sempre se telefona e cumprimenta os anfitriões pela festa. Assim manda etiqueta. Finalizando este capítulo, vai aqui uma dica que funciona sempre. Sendo convidado para almoçar ou jantar, sempre pegue no mesmo garfo que o anfitrião, ou seja, observe como ele se comporta e siga o exemplo dele. Sempre dará certo. Sendo convidado para almoço ou jantar, sempre pegue no mesmo garfo que o anfitrião, ou seja, observe como ele se comporta e siga o exemplo dele. Sempre dá certo. Paramos por aqui. Em breve estarei com outro vídeo. Se vocês estão gostando, deem like, se inscrevam. Em breve estarei colocando o finalzinho do livro já, são as últimas questões. Você vê que isso funciona para jantares, para recepções, para convites que você teve para ir jantar na casa de alguém, para coisas mais formais, para entrevistas, para almoços de negócios. Etiqueta é tudo, te abre várias portas. Lindo dia para você e até o próximo vídeo.